Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. No Rio de Janeiro, 7 pessoas foram presas acusadas de fazer parte de uma das maiores quadrilhas de receptação e clonagem de carros do estado. O grupo chegou a movimentar R$2 milhões por ano com a venda dos veículos. 17 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão foram emitidos para vários endereços. A quadrilha atuava em diversas regiões do Rio de Janeiro, além de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. O bando clonava carros que foram roubados ou fruto de golpes, como o chamado golpe do seguro, que é quando o proprietário alega ter o veículo furtado, recebe a indenização, mas repassa o automóvel. Eles trocavam o número de chassi, eles trocavam o número do motor, até os vidros, os números do chassi que veio no vidro eram alterados, inclusive na etiqueta do cinto. Tem algumas referências de ano de fabricação do veículo, eles também trocavam até essa etiqueta do cinto. A investigação começou depois da prisão por receptação em flagrante de um homem que estava com um veículo clonado. A partir daí, foram analisadas mais de 13 mil ligações e trocas de mensagens. Hortência de Barros Walter, ex-funcionária terceirizada do Detran, foi presa em casa, em Magé, na Baixada Fluminense. Ela facilitava a emissão de documentos para a quadrilha. Ela conseguia expedir os documentos, que eram documentos materialmente verdadeiros, que era um documento emitido pelo próprio Detran, que dava todo o ar de legalidade, que a pessoa poderia transitar com esse carro. Eventualmente, se fosse parado no abrito, o documento era bom, né, quente, como se diz, e a pessoa poderia passar ali. Só numa perícia mais detalhada conseguiria saber que aquele veículo ali era produto de uma clonagem. O grupo atuava há pelo menos 5 anos e clonava de 10 a 15 veículos por mês. Os carros adquiridos para a clonagem chegavam a ser revendidos por cerca de 10% do valor de mercado. Nós temos que conscientizar realmente a nossa população para não adquirir nenhum tipo de produto de origem suspeita, seja um celular ou seja um automóvel. Então, infelizmente, existe uma cultura negativa de querer comprar algo que vale 100, pagando 50, 40, 30. Isso não existe, tá? Isso não existe. E as pessoas que agem assim, elas podem responder criminalmente. Em nota, o Detran do Rio de Janeiro esclareceu que Hortência de Barros atuou como certificadora entre setembro de 2015 e outubro de 2018 e não é mais funcionária terceirizada do órgão. Veja agora outros destaques desta edição. A nova fase da Operação Chapelier coletou mais provas sobre o desvio de verbas no Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo e sobre a definição dos membros da organização criminosa que enriqueceram de forma ilícita. Em um dos imóveis foram apreendidos 3 carros com valor de R$600 mil, além de celulares, relógios e documentos. O prejuízo causado pela quadrilha seria em média de R$100 milhões por ano. O ex-deputado federal e presidente afastado do sindicato, Valdevan 90, é um dos alvos principais da investigação. Ele teria usado parte do dinheiro desviado do subsídio ao transporte público por parte da Prefeitura da capital paulista para financiar a candidatura dele em Sergipe. Em nota, o Sindimotoristas informou que está à disposição da Justiça e que o presidente e os diretores citados da investigação foram afastados. Um grupo de criminosos invadiu uma concessionária na zona sul de São Paulo. Uma moto foi roubada. O bando, formado por 13 jovens, entrou na loja por volta da 1h30 da madrugada. Os suspeitos atacam a vitrine com voadoras e pontapés, até quebrar um dos vidros. O alarme dispara e alguns vão embora. Pelo menos 3 retornam e conseguem levar uma moto. A polícia chegou em seguida, mas o grupo conseguiu fugir. No último sábado, cerca de 20 bandidos invadiram uma outra loja de motos na mesma região da cidade. Câmeras de segurança registraram o crime. Ao todo, 7 motocicletas foram roubadas, 5 recuperadas pela polícia. 12 pessoas estão presas.
Um motorista de ônibus passou de propósito por cima da moto de um entregador de aplicativos na zona leste de São Paulo. Um pouco antes, eles tinham discutido e o motociclista bateu com a mão na lateral do ônibus. O entregador pulou da moto para não ser atropelado. A empresa responsável pelo ônibus disse que o motorista vai ser demitido. Na Bahia, um servidor do Ministério Público Federal foi preso em flagrante por provocar um acidente com 2 mortes. A batida aconteceu numa rodovia em Paulo Afonso, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista, que não teve a identidade revelada, dirigia com sinais de embriaguez em alta velocidade um veículo do MPF. Ele teria feito uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau, e atingiu um carro, uma moto e uma bicicleta. Um motociclista de 26 anos e um ciclista de 55 não sobreviveram. Em nota, o MPF informou que o caso vai ser investigado internamente. 2 bandidos tentaram furtar dinheiro de um restaurante no litoral paulista, mas acabaram levando notas de mentira. A dupla foi presa. As imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram um dos criminosos invadindo o local durante a madrugada. Enquanto ele agia, a polícia foi chamada e a dupla foi presa em flagrante. O mais curioso dessa história é que o dinheiro que os bandidos tentavam roubar era de mentira. Ainda assim, o dono do restaurante disse que o prejuízo causado pelos criminosos foi grande. Foi R$5.000 que eles arrombaram uma porta de aço e quebraram uma vidraça todinha de vidro. Aqui ela é uma nota de 100 e aqui atrás ela é um panfleto. Para chamar a atenção das pessoas. Isso, ela fica ali no caixa. Ela estava em um bolinho assim, ó. E os 2 bandidos foi pego em flagrante, cheio dos panfletos no bolso, pensando que era dinheiro. Na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, um protesto de moradores contra o valor das contas de água e esgoto terminou em confusão. O grupo com mulheres, idosos e crianças ocupou o saguão da prefeitura. O protesto era contra a concessionária que administra o serviço de água e esgoto da cidade. Os moradores acusam a empresa de cobrar valores abusivos nas contas. Estão aqui, ó, as contas entregues para o prefeito, os secretários estão aí recebendo, pouca vergonha. Olha aqui, ó, 1.800, não vamos pagar essa conta. De acordo com os moradores, a taxa de saneamento, que custava R$ 25,00, passou para até R$ 3.000 em alguns casos. Os manifestantes exigiam a presença do prefeito e se organizavam para dormir no prédio quando foram surpreendidos pela guarda municipal, que usou sprays de pimenta. Algumas pessoas passaram mal. A Secretaria de Defesa Social alegou que alguns manifestantes se exaltaram. O prédio foi esvaziado e cercado. Há 2 anos, uma empresa assumiu o saneamento do município histórico, que não tinha qualquer tipo de tratamento. Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto disse que vem atuando para combater a cobrança abusiva e estuda rescindir o contrato com a empresa que presta o serviço. A renúncia de Liz Truss é o tema da rodada de opinião. A primeira-ministra do Reino Unido se tornou a mais breve da história, mas repete o que aconteceu com seus antecessores, que também deixaram o cargo antes da hora. Ela assumiu o posto com um estrago enorme na economia, provocado pela pandemia e agravado pela insegurança que atinge toda a Europa por causa da guerra na Ucrânia. Os gastos com energia, impulsionados pela guerra, aumentaram em 300%. Há temor de que falte gás. O rombo nas contas públicas é gigantesco, 45 bilhões de libras. Moeda, aliás, que está desvalorizada como nunca, enquanto a inflação corrói o bolso da população. O futuro não é animador, nem para o Reino Unido, nem para o resto da Europa, porque a Rússia tem dobrado a aposta e o inverno no hemisfério está chegando em meio a uma grande crise energética e econômica. Liz Truss perdeu o apoio popular, do mercado e de seu próprio partido. Se as eleições fossem hoje, dificilmente os conservadores se manteriam no poder. Os trabalhistas muito provavelmente sairiam vitoriosos. São tantas trocas de primeiros ministros desde o Brexit que a Inglaterra parece mais a Itália, onde o premier fica em média 1 ano e meio no cargo.
A queda de Liz Truss seguiu-se ao seu desastroso plano econômico, que previa corte de impostos para os ricos em um dos momentos mais sensíveis da história recente. Crise energética e inflação na casa dos 10%, a maior em 40 anos na Inglaterra. O plano foi muito mal recebido pelo mercado. A Libra se desvalorizou e ainda provocou uma turbulência no mercado de títulos públicos britânicos. O Reino Unido é a única economia do G7 que ainda não voltou ao patamar pré-pandemia e não há luz no fim do túnel. O inverno no hemisfério norte promete ser quente, ao menos na política. A Ucrânia está perto de retomar a primeira grande cidade conquistada pela Rússia na guerra. E a União Europeia impôs sanções ao Irã por causa dos drones usados pelos russos. A reportagem é do nosso enviado especial à Ucrânia, Luiz Kawaguchi. Logo no início do conflito, em 24 de fevereiro, as tropas russas e ucranianas se enfrentaram durante 6 dias em um confronto violento que ficou conhecido como a Batalha de Kherson. Foi quando Moscou conquistou a cidade no sudeste do país. Agora, 8 meses depois, as forças de Kiev estão próximas de reconquistar a cidade, a primeira grande capital de província a cair nas mãos da Rússia. As inteligências britânica e norte-americana afirmam que o Kremlin se prepara para uma possível retirada. Oficiais de Moscou já admitiram que a situação está difícil na região. Desde agosto, Kherson, que fica a oeste do rio Dnipro, está isolada. Kiev destruiu as 2 pontes pelas quais Moscou mandava suprimentos para as tropas. O rio tem 1 quilômetro de largura. Até mesmo bater em retirada será difícil, provavelmente feita por barco. Essas aqui atrás de mim são as planícies ucranianas. A cerca de 100 quilômetros, naquela direção, fica a frente de batalha. Só que daqui a 6 semanas, tudo isso aqui vai começar a congelar. Tanto as tropas russas como ucranianas terão muita dificuldade para manobrar no campo de batalha. Mesmo assim, analistas americanos dizem que a Ucrânia tem grandes chances de retomar Kherson até a chegada do inverno. Isso mesmo se a Rússia decidir ficar para defender a cidade. Nos últimos dias, bombardeios destruíram 40% das instalações elétricas ucranianas. Parte desses ataques foi feita com drones kamikazes vendidos pelo Irã. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os iranianos lucram às custas do sangue da população. Nesta quinta-feira, a União Europeia decidiu aplicar sanções a Teherã, direcionadas à empresa que fabrica os drones. Luiz Kawaguchi, de Kobleva, na Ucrânia, para o Rede TV News. 50 pessoas morreram e pelo menos 100 ficaram feridas num protesto no Chad. Autoridades locais disseram que militares agiram em autodefesa contra um levante popular armado. Os manifestantes pediam o fim da ditadura e a implementação de uma democracia no país africano. Na semana passada, o governo do Chad decidiu adiar as eleições gerais, que estavam marcadas para a próxima quinta-feira. O vencedor da votação assumiria o país a partir de 2024. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, vai intensificar a campanha no estado de São Paulo. Nesse momento, ele participa de um podcast e o repórter Giovanni César acompanha. Ele tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Giovanni. Boa noite. O presidente chegou para a entrevista no podcast pouco antes das 7 da noite. A entrevista começou pontualmente às 7h06. Ele deve chegar aqui no Palácio dos Bandeirantes até às 9 horas da noite. Está marcado esse compromisso aqui, pontualmente às 9 horas da noite. É um jantar a convite do governador Rodrigo Garcia. Quem deve participar também desse jantar é o candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, que é apoiado por Bolsonaro. Essa visita é vista como uma espécie assim de retribuição a uma visita que o governador fez a São Paulo, ao Palácio do Planalto, logo depois do primeiro turno, quando ele anunciou o apoio a Bolsonaro e também a Tarcísio de Freitas. A agenda do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo hoje começou pela manhã. Quem acompanhou tudo e vai contar para a gente como foi é o repórter Murilo Rincon.
Pela manhã, Bolsonaro participou de um encontro com influenciadores digitais na zona sul de São Paulo. Alguns apoiadores do presidente estavam no local com bandeiras e faixas. Por volta das 4h30 da tarde, o candidato à reeleição foi recebido em uma arena de eventos na zona norte da capital para uma reunião com prefeitos, governadores, vereadores, deputados estaduais e federais e outras lideranças políticas. Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do estado de São Paulo, pelo Republicanos, também participou. No encontro, Bolsonaro falou sobre conquistas recentes do governo, como a queda na inflação e a redução no preço dos combustíveis. O Brasil está arrumadinho, está pronto para decolar. É um exemplo para o mundo a situação atual econômica do nosso Brasil. E daqui a poucos dias, mais que o presidente, os senhores vão escolher que destino vocês querem para o seu país. Nos próximos dias, o presidente e candidato à reeleição vai intensificar a campanha aqui no estado de São Paulo. Ele deve ficar no estado até o próximo domingo para participar de debates políticos e encontros com lideranças religiosas. Serão 4 dias seguidos no maior colégio eleitoral do país. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cumpriu a agenda de campanha no Rio de Janeiro. O primeiro compromisso do candidato foi uma entrevista coletiva em um hotel na zona sul da cidade. Lula falou sobre os desafios desse segundo turno. Acho que nós estamos disputando aquilo que eu chamava o voto de abstenção, o voto das pessoas que não foram votar, o voto do pequeno setor da sociedade, porque a eleição está muito parelha, ela está muito disputada, tem muita gente definida. E fica cada vez mais apertado o número de pessoas que a gente tem que convencer a votar nos candidatos. Ao ser questionado sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, o candidato disse que quer dificultar o acesso às armas. Em relação ao tráfico de drogas, Lula afirmou que é preciso acabar com o vício. O usuário precisa de tratamento, precisa de recuperação, precisa de centros de excelência para a gente tratar e não simplesmente achar que a cadeia resolve o problema de uma pessoa que é viciada. Por fim, falou que, se for eleito, vai retomar as obras do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Essas obras têm que ser retomadas com uma certa urgência. Como essas obras já tinham projeto, já tinham licença ambiental, é só a gente começar a tocar essas obras e acertar com os empresários que ganharam a licitação para fazer as obras, que os trabalhadores têm que ser contratados das comunidades onde essa obra vai ser feita, como nós fizemos em 2008, 2009, 2010, aqui no Rio de Janeiro. Depois de conversar com os jornalistas, Lula veio para a região metropolitana do Rio. Aqui, no centro de São Gonçalo, ele participou do primeiro evento público desta quinta-feira. Em um carro aberto, o ex-presidente cumprimentou os eleitores e também discursou em um trio elétrico. E primeiro, a gente vai fazer um esforço muito grande para que a gente possa gerar emprego decente para homens e mulheres nesse país. Segundo, a gente vai acabar com a fome nesse país, porque todo mundo tem que ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. No final da tarde, Lula visitou moradores de Padre Miguel, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. As urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno em Minas Gerais começaram a receber os dados das eleições. O juiz do foro eleitoral e representantes dos partidos políticos acompanharam o procedimento. Até domingo, 55 mil urnas estarão prontas para votação. Elas estão recebendo agora os dados dos candidatos à presidência da República e o programa que faz a contagem dos votos. Por causa das restrições de pouso e decolagem no aeroporto do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, 17 urnas eleitorais estão sendo transportadas de barco. Os equipamentos que vão ser usados no segundo turno da eleição saíram do Recife. A previsão é de que cheguem a Noronha na próxima quarta-feira. Há 10 dias do segundo turno, um projeto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aproxima os adolescentes do voto. Estudantes participam de uma simulação para entender como funciona a urna eletrônica.
uma aula especial, com direito a simulado. Foi uma experiência muito legal e divertida de participar. A gente vai ter uma base concreta do que fazer, como agir, o que fazer lá quando a gente for votar e essas coisas. A ação tem como objetivo aproximar os jovens que estão próximos de completar a idade mínima para votar do processo eleitoral. Nós conversamos um pouquinho com eles para falar sobre cidadania, a importância do voto, as escolhas que eles fazem e para eles conhecerem o processo eleitoral. Aqui nesta escola, no centro de São Paulo, quase 200 alunos participam do projeto A Justiça Eleitoral Vai Até Você. Os estudantes preenchem cédulas de votação e manuseiam pela primeira vez uma urna eletrônica com candidatos fictícios. Os alunos também acompanharam o processo conhecido como teste de integridade. É nessa etapa que os chefes de cartório verificam se o voto depositado é o mesmo contabilizado pelo equipamento. É um teste feito com uma urna que participaria da eleição oficial para mostrar que o sistema eletrônico é seguro, confiável e de rápida apuração. A Amanda gostou da experiência. É muito importante porque daqui a pouquíssimo tempo nós também vamos votar e isso vai afetar a gente, não só agora como depois também. O Ministério da Defesa informou ao Tribunal Superior Eleitoral que o relatório sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral só vai ser produzido e apresentado depois do segundo turno das eleições. Por meio de ofício, a Defesa disse que segue as regras de fiscalização definidas pelo TSE e que, até agora, nenhum documento de avaliação do sistema eleitoral foi encaminhado aos candidatos. O documento foi pedido pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Bom, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral se encontrou agora com advogados dos candidatos Lula e Bolsonaro. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações para a gente. Boa noite, Igor. Qual é o teor, qual foi, aliás, o teor dessa conversa? Olá, Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Essa conversa de hoje à tarde foi a portas fechadas aqui mesmo, no TSE. Apenas assessores e advogados participaram deste encontro. Mais cedo, em sessão plenária, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, confirmou que se encontraria com advogados dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva e adiantou que a conversa seria para pedir mais civilidade no segundo turno das eleições. O ministro adiantou que houve um aumento de agressividade e também de desinformação nas campanhas. Vamos acompanhar o que disse Alexandre de Moraes. Todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno houve um aumento, uma proliferação não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação com a eleição passada de 2020. Bom, e ainda na sessão plenária de hoje de manhã, os ministros aprovaram por unanimidade uma resolução que dá mais poder à Justiça Eleitoral. A medida a intenção é possibilitar que medidas mais duras sejam tomadas contra as fake news nesta reta final das eleições. Os ministros também decidiram proibir veicular propagandas pagas na internet 48 horas antes do pleito e 24 horas depois. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Associações de veículos de comunicação, políticos e juristas alertam para o risco de recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE proibiu a divulgação de conteúdos sobre o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Para especialistas, a Justiça Eleitoral está cerceando a liberdade de opinião.
A discussão veio à tona depois que a Rádio Jovem Pan, que também tem um canal de notícias, anunciou que está sendo censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE impôs uma série de restrições à emissora para se referir ao candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Elas foram impostas na última segunda-feira, depois de votação em sessão plenária do tribunal. 4 dos 7 ministros da Corte concordaram em proibir a emissora de usar determinados termos em relação ao ex-presidente Lula. No Congresso, a reação foi imediata. Hoje, deputados do Partido Novo apresentaram um projeto que propõe alterar as legislações eleitoral e a de abuso de autoridade para vedar as censuras jornalísticas, prévia e de ofício. Está muito claro que hoje nós vivemos sob censura no Brasil. Uma censura que antes era velada e agora está sendo feita de uma forma muito clara, inclusive dando poderes de polícia para o TSE. A emissora divulgou um editorial que repudia a decisão dos ministros do TSE. No texto, a Jovem Pan afirma que os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre a nortearam na luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e manutenção da sagrada democracia. A emissora afirma ainda que o que causa espanto, preocupação e é motivo de grande indignação é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la. A decisão do TSE atendeu a uma denúncia protocolada por advogados do candidato Lula, do PT, contra o conteúdo jornalístico do grupo, que supostamente estaria privilegiando a campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Do mesmo jeito que a Jovem Pan, ela claramente apresenta uma tendência pró-Bolsonaro, né? Outras emissoras mostram claramente uma tendência pró-Lula. Eu diria até que essas emissoras pró-Lula são em maior número, até do que as emissoras pró-Bolsonaro, né? Eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo o problema que eu vejo é o judiciário, no caso o TSE, não é? Ter uma opinião, ter uma tendência. Essa não foi a primeira decisão do Tribunal Superior Eleitoral que impôs restrições à Jovem Pan e a outros veículos de comunicação em relação a conteúdos referentes ao ex-presidente Lula. No dia 2 de outubro, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, determinou a exclusão de reportagens da Jovem Pan e do site de notícias O Antagonista, que afirmavam que o traficante Marcola, chefe de uma facção criminosa, teria declarado voto em Lula. As notícias foram divulgadas com base em interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal. Na semana passada, o PT também entrou com pedido no TSE para impedir a veiculação de uma matéria do portal Gazeta do Povo que mostra a relação de Lula com um ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. No início desta semana, os canais do YouTube Doutor News, Folha Política, Foco do Brasil e Brasil Paralelo também sofreram sanções do TSE. O corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, conseguiu apoio da maioria dos ministros da Corte para suspender a monetização desses canais. O Brasil Paralelo ainda foi impedido de lançar um documentário intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão afirmou por meio de nota que a decisão impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículo de comunicação profissional. Já a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras. Essas determinações do Superior Tribunal Eleitoral restringindo a possibilidade de comunicação, criando instrumentos de censura, são flagrantemente inconstitucionais. Não por acaso, no artigo 1º, a Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Democrático pressupõe povo, pressupõe que o povo se manifeste. E para se manifestar, ele precisa ter informação. Até mesmo trechos de uma entrevista dada pelo ministro aposentado do STF e ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, tiveram de ser retirados da propaganda eleitoral de Bolsonaro. Marco Aurélio disse que Lula nunca foi inocentado. Sobre a censura à minha fala,
tudo decorreu de um grande equívoco. Por que de um grande equívoco? Porque li a decisão do ministro Sanseverino, Paulo de Tarso Sanseverino, um grande ministro, e notei que ele não determinou na propaganda eleitoral do candidato Jair Bolsonaro o corte da minha fala. O que disse? Disse a verdade. O Supremo não absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque simplesmente ele não adentrou o mérito das ações penais. O Instituto Brasmarket divulgou mais uma pesquisa sobre a eleição para presidente da República. O levantamento mostra o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, à frente do ex-presidente Lula. Na simulação do segundo turno, na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 52,7%. Lula, do PT, ficou com 47,3%. A amostragem de votos válidos não leva em consideração os votos brancos e nulos. Já no cenário geral, também na pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro tem 45,5% e Lula 40,8%. 4,3% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos e nulos somaram 5,1% e 4,3% disseram que não vão votar neste segundo turno. A pesquisa ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais em 529 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto Paraná Pesquisas também divulgou mais um levantamento sobre o segundo turno da eleição para presidente. Na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 51,3%. Já o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, ficou com 48,7%. Com este resultado, os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já no cenário geral, também na pesquisa estimulada, Lula tem 46,9% e Bolsonaro 44,5%. 3,6% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 5%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 160 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, até amanhã.